Senhor, nós nesse momento agradecemos por estarmos reunidos na tua presença, ó Pai. Senhor, estamos assim desejosos de ouvir a tua palavra. Por Amém. isso, fala conosco através da vida do Brandelli. Trata nos nossos corações, Senhor. Abre a nossa compreensão espiritual, Senhor, Sim. e fala, Senhor, através do teu profeta, em nome de Jesus. Amém. Bom Amém. dia, amados. Então, eu estava pensando que reconciliar gera humildade. E como também a palavra do Maurício, né, tem gerado muitos comentários todos os dias, né? Eu também estava lembrando de uma passagem lá do Antigo Testamento, acho que já foi mais de 4.000 anos atrás, né? Que Jacó, quando ele saiu de Padã Arã, para ir para Siquém, e no meio do caminho ele ficou sabendo que Esaú estava vindo ao encontro dele. Imagina só como ele ficou, com muito medo, porque tudo aquilo que aconteceu no passado, tudo aquilo que todos já sabem a história, né, de Jacó e Esaú, e a gente fica imaginando, né, como sentiu Jacó com seus filhos pequenos, todas as coisas que ele tinha tido, né, lá em Padarã, ele conseguiu conquistar, e depois ir encontrar com o seu irmão por tudo aquilo que aconteceu na vida dos dois, né, que todo mundo já sabe desde o nascimento deles, né, que Jacó já nasceu com aquele desejo de ser o filho primeiro, né, ser o primeiro, que ele desejava tanto ser o primogênito que ele nasceu grudado com a mão nos pés de Esaú. E Esaú, sendo ele o primeiro, ele rejeitou essa primogenitura, né? Então, essas coisas nós temos visto que como Deus fez há mais de 4.000 anos a reconciliação. E Jacó, de tanto medo que ele tinha, o que ele fez? Para encontrar com Esaú, preparou um presente, uma manada de animais para que desse para Esaú, para conquistar o coração dele, né? Primeiro ele fez isso. O que ele usou também, as concubinas, né? As mulheres dele, que eram servas de Raquel e Lia, com os seus filhos, colocou na frente. Depois colocou Lia, para depois colocar Raquel, que é a mulher que ele amava, né? Atrás, para que, se acontecesse alguma coisa com elas, então Raquel ficaria livre, né? Mas ele colocou isso na frente. Mas, como providência de Deus, né? A gente vê isso como Deus, ele já planejava a reconciliação há todo esse tempo atrás. Quando Jacó vê Esaú chegando, o que ele faz? Se ajoelha 7 vezes para depois se encontrar com Esaú. Ele, com esse medo todo de seu irmão, quando ele vê o seu irmão vindo ao seu encontro, Esaú, foi o primeiro a abraçá-lo, beijá-lo, e os dois choraram. Então, quer dizer, houve ali uma reconciliação, houve ali um arrependimento, houve ali um perdão, e eu achei muito bonito no capítulo 33, né, versículo 10, que ele fala, né, que ele vê, Esaú vê toda aquela manada na frente, ele pergunta para Jacó, o que são essa manada que eu vejo na frente aí? É para o meu senhor Esaú.
que era para conquistar a ele. Mas ele diz, né? Meu irmão, eu tenho muito, eu não preciso disso. Mas Jacó, que diz para ele, no versículo 10 fala, porém Jacó respondeu, não se agora tenho achado favor aos teus olhos, aceita o presente da minha mão, porque ver o teu rosto foi como ter visto o rosto de Deus. E tu me recebeste com agrado. Isso foi maravilhoso, né? Isso foi uma coisa que mexeu. E eu ouvi isso aqui hoje e estava, nossa, coisa maravilhosa, né? Porque ver o rosto do irmão, aquele irmão que fazia muito tempo que não se via, que não se falava, muito tempo que não tinha um relacionamento, ver esse rosto para ele foi como ver o rosto de Deus. Muitas vezes acontece conosco hoje também, né? Quando a gente vê um irmão que há muito tempo a gente não vê, a gente tem aquele amor, sabe, abraça, com aquela saudade. E teve ele, né, Jacó e Esaú, teve esse muito tempo, afastaram um do outro. Mas quando viu, e Jacó, com muito medo, ele esperou. Parece que esperou a ação dele, do Esaú primeiro, para depois ele se achegar. Então a gente vê isso aí, né, com a reconciliação, o que Deus tem feito, procurado nos reconciliarmos desde aquele tempo, né, de mais de 4.000 anos atrás. Hoje ele está falando novamente, reconciliar uns aos outros, para que vivamos bem. É isso que ele está nos dizendo. E outra coisa, falar sobre os pequeninos, né, lá de Mateus 25-27, que diz lá no Evangelho, diz, naquele tempo Jesus exclamou, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, por ocultar-se essas coisas aos sábios entendidos e a revelar-se aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim o quisesse, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele a quem o quiser revelar. Então, quer dizer, Jesus está revelando a nós todas essas coisas, como aconteceu lá há muito tempo atrás, dessa reconciliação, e está hoje novamente insistindo conosco, né? Reconciliar uns aos outros. Então, ele tem revelado essas coisas para nós, pequeninos, né? Os pequeninos da época, né? Era aqueles os marginalizados, né? As viúvas, o pobre, o rejeitado, por causa da lei, eram rejeitados. São essas pessoas que Jesus revelou essas coisas a eles, né? E tem revelado a nós hoje como pequeninos, né? E ele fala também, ele critica lá as cidades de Corazim e Betsaida, né? Porque se Corazim e Betsaida tivesse recebido os milagres que neles, né, tinham feito, eles teriam que ter sido convertidos. Porém, Sidão e Tiro não tiveram esses milagres. Então, quer dizer, eles no dia do juízo final, eles terão menos rigor do que com Betsaida e Corazim, porque eles viram os milagres, viram acontecer, mas não aceitaram, não acreditaram, não ficaram com suas ideias, com seus projetos, né? Então, mas não aceitaram. Então, é isso, ficando cheios de si próprios, de sua certeza, de seus preconceitos, e não aceitaram abrir o seu coração e se arrependeram. Então, quer dizer, ele vai ter menos rigor para Sidão e para Tiro, porque Corazim e Betsaida receberam os milagres, viram, mas não aceitaram. Quer dizer, então, não tiveram essa e reconciliar, né, com Deus, reconciliar com o Senhor. Outra coisa, fala, o ato de fazer as pazes obriga a pessoa a deixar de lado o orgulho, admitir falhas e dar o primeiro passo para o perdão. Essa prática transforma
o coração humano e fortalece os laços com o próximo e com Deus, né? Fazer as pazes obriga as pessoas a deixar de lado o orgulho, assim como aconteceu com Esaú e com Jacó. Deixaram o orgulho, deixaram tudo aquilo do passado e reconciliaram. Então, hoje nós também, irmãos, devemos nos reconciliar uns aos outros. Deus está pedindo isso para nossas vidas, né? Que possamos reconciliarmos, ter esse relacionamento com o irmão. Ontem, na missa do Cerco de Jericó, foi falado muito isso, sobre relacionamento com Deus, relacionamento, buscar a Deus, né? Porque Ele está pedindo para nós hoje, né? Esse relacionamento com eles, amá-lo de todo o nosso coração. E muitas vezes nós temos ouvido a palavra, mas não temos esse reconhecimento, essa reconciliação. Ele diz também em Mateus 5,20, diz que se a vossa justiça não exceder e não for superar a dos escribas e dos fariseus, de modo algum entrará no reino dos céus. Então é muito sério isso, né? Reconciliarmos com Deus, exceder a justiça dos fariseus, dos escribas, né? Porque eles tinham o seu modo de viver, praticar a sua justiça de acordo com a lei, mas nós temos que reconciliarmos com o Senhor na justiça de Deus, não fazer aquela justiça que o homem faz, né? Eles acreditavam muito na lei, mas não tinham um coração arrependido, um coração que reconciliar. Assim possamos nós, meus irmãos, né, nesses dias, esse cerco de Jericó que estamos vivendo, aqui na imersão, é tempo de reconciliarmos, é tempo de humilharmos ao Senhor, de nos entregarmos a Ele, as nossas vidas, para que Ele possa nos abençoar e ter uma vida na presença dEle. Amar o Senhor, buscá-lo, e ter essa vida de oração, jejum, para que possamos também alcançar essa reconciliação que Deus tem nos proposto há muito tempo. Ele tem cobrado nesses dias, né? Como eu já fui falado. Hoje é uma palavra de revelação que Deus tem dado a essa equipe, né? De reconciliar uns aos outros. Assim nós possamos estar na sua presença. Amém? Nós te louvamos e te bendizemos por essa palavra que o Carlos nos trouxe, Senhor. Que ela continue fazendo-nos crescer nesse entendimento, no discernimento para a reconciliação, o serviço da reconciliação, Senhor. E que sejamos humildes, ó Deus, possamos verdadeiramente enxergar todo o teu amor, tanto para conosco, como para aqueles que precisam dessa reconciliação, e que as reconciliações que precisamos fazer aconteçam segundo o teu amor, segundo a tua bondade, a tua misericórdia, em nome de Jesus.